Primeiro ponto é uma questão que se coloca, né? Como que se define? O que é economia criativa? Como a gente mede? Tá certo? Tem uma questão metodológica e uma questão quantitativa, né? Quais são as atividades da economia criativa e tudo mais, né? Agora, em primeiro lugar, eu queria dizer que a medição de uma atividade econômica geralmente se dá ou pela contribuição que ela dá à produção total de uma economia, ou seja, o percentual de atividades que fazem parte, ou melhor, entre as atividades que fazem parte do que nós podemos definir como economia criativa, qual é o percentual dela, qual é o pedaço dela no polo total da economia como um todo, não é? Isso se dá geralmente em percentual do PIB, Produto Interno Bruto, que é uma medida muito simples, que os economistas muitas vezes usam para medir a trajetória, o dinamismo, o tamanho e o crescimento de uma economia, né? Ou então, uma outra maneira que é possível usar para medir a dimensão de uma certa parte da economia é pelo total de empregos que ela gera. Então, é muito importante a gente sublinhar esse ponto, né? Claro que a economia criativa é importante da maneira como nós vamos defini-la, porque ela gera muitos empregos, muitos postos de trabalho, dá oportunidade de trabalho para muitas pessoas, né? Bom, existem muitas maneiras, não é? Vamos dizer assim, de intitular, né? Essas novas atividades da economia dos últimos 20, 30 anos, tá? Em alguns casos a gente vê economia da cultura, né? Tem o termo economia do intangível, que eu não gosto muito desse termo, porque intangível é muita coisa, né? Tem coisa que é intangível e não necessariamente é criativa, né? Indústrias criativas também, um termo também não muito preciso, né? Indústria imaterial também não é um nome que eu goste tanto, enfim. Nova economia, esse eu acho que é o mais impreciso de todos, porque, na verdade, a nova economia também apareceu no auge do neoliberalismo, da ideologia neoliberal, né? na hegemonia que ele teve nos anos 90. Existia uma literatura laudatória dizendo que a economia agora ia trafegar sempre por o crescimento, desde que fosse deixada pelas livres forças do mercado, principalmente o mercado financeiro, né? Era uma nova economia, etc., né? Isso aí, claro que depois da crise que teve, né, na Europa e nos Estados Unidos primeiro, depois na Europa de 2008 para cá, isso ninguém mais ousa falar uma coisa dessa. Mas o termo nova economia tem inúmeros significados. Na verdade, eu fui um pouco aqui, como diz, crítico, né? Na verdade, quase nenhum, porque é muito difícil de definir o que é isso, né? Também existe muito o termo economia da informação e da comunicação, essa economia das novas tecnologias. Eu acho que esse conceito também não é muito preciso, mas é mais restrito do que a gente normalmente chama de economia criativa. Como eu disse para vocês, eu não sou especialista no tema, comecei a ler com mais atenção essas últimas semanas, né? Mas, pode passar o próximo, por favor. Eu olhei aqui alguns trabalhos, inclusive um trabalho que está no site da UF, não é? Eu não tenho ainda o prazer de conhecer a Alessandra Meleiro e o Fábio Fonseca, tá? Que fizeram uma análise setorial da economia criativa, tá? E eles colocaram lá um texto muito interessante, tá certo? E citaram alguns dados, né? Por exemplo, a Comunidade Europeia recentemente fez um estudo que ela chamou de atividades constantes da economia da cultura, né? Esse estudo foi citado no trabalho elaborado pela Alessandra Meleiro e pelo Fábio, tá? E eles dizem lá que esse estudo da Comunidade Europeia, citado por esses autores, diz que a economia da cultura corresponde a 2,6% do PIB da Comunidade Europeia e 3,1% do emprego, tá? Dessa mesma região. Ou seja, é uma quantidade bastante expressiva, tá? Tem várias atividades manufatureiras tradicionais que têm um peso menor do que esse ou semelhante. Por exemplo, indústria química, indústria siderúrgica, indústria automobilística tem uma proporção em relação ao PIB parecida com essa reunida no epíteto de economia da cultura, tá? Então, realmente, 2,6%
do PIB é uma quantidade bastante expressiva, e 3,1% do emprego também, mais ainda, né? É claro que essas atividades são muito intensivas em mão de obra, geralmente com a baixa produtividade, que é um termo aí nosso da economia. Não estou dizendo isso para desmerecer, pelo contrário, é que atividades criativas de cultura são geralmente intensivas em mão de obra. Por exemplo, uma peça de teatro, uma produção de cinema, tem muitas pessoas envolvidas, né? E tudo mais. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? No Brasil, recentemente, um estudo feito pelo Ministério da Cultura revelou que 4% da força de trabalho do nosso país atuam em atividades que poderíamos definir como atrelados à economia da cultura, tá? Bom, enfim, mas não é para comparar esse dado com o dado da Comunidade Europeia, porque são estudos diferentes, é difícil compatibilizar as metodologias nessa situação, esse é um termo ainda muito novo, um conceito ainda muito novo, muito largo, então não dá para dizer, o Brasil tem mais que a Europa na média. Eu não sei, também não sei se é importante a gente saber se é mais, se é menos do que a Europa. O fato é que as chamadas atividades reunidas na economia da cultura são muito importantes do ponto de vista do tamanho que elas têm dentro da atividade econômica. Agora, antes de descrever essas atividades da economia e da cultura, eu acho que é importante esclarecer, né, que o dinamismo, tá certo? Ou então, para usar uma expressão bem mais simples, o carro-chefe, o vagão que puxa a locomotiva da economia capitalista ainda é a atividade da indústria manufatureira, tá? E daqui a pouco vocês vão perceber mais por que eu defendo essa ideia, tá bom? Que é uma ideia basicamente de um autor chamado Kaldor, que é um autor importante na área de economia, tá? O próximo, por favor. Bom, por que isso? Porque por vários motivos, né? A indústria de transformação tem atividades importantes por muitos motivos. Primeiro, que eles geram ganho de produtividade, tá? Geram ganho de produtividade dentro da sua própria atividade, tá? Podem produzir crescentemente com melhores tecnologias. O que quer dizer ganho de produtividade? É você produzir cada vez mais produtos com menos esforço de mão de obra, ou então com mais rapidez, ou uma combinação das duas coisas, não é? Isso é importante para gerar prosperidade na economia, e a partir dessa prosperidade, os frutos e os lucros advindos dessa melhoria da atividade econômica, eles podem ser repartidos de diversas maneiras. Nós vamos ver rapidamente na sequência daqui a pouco, tá? Além do mais, o setor industrial, ele gera máquinas, equipamentos, matérias-primas e bens finais também para a própria atividade da economia criativa. É só olhar aqui na nossa volta, né? Computador, um iPad, etc., tá certo? São produtos feitos na indústria de transformação. Tem lá o processo da indústria de transformação tradicional, tá certo? Que produziu isso, como produz o instrumento de música, como produz a chuteira para o jogador de futebol, como produz um projetor para uma partida de futebol que vai para 1 bilhão de pessoas, etc. Tá? Então, a indústria de transformação ainda tem muita importância no dinamismo da economia, né? Porque ela gera também produtos para outras atividades, como a agricultura, por exemplo, né? Que aumentou muito a produção agrícola à medida que, por exemplo, apareceu a Revolução Industrial, a primeira, a segunda principalmente, e até hoje, enfim, nós temos essas atividades também dinamizadas pela industrialização, tá? E o setor de serviço e comércio também surgem novas oportunidades de trabalho à medida que a produção agrícola, aliás, industrial avança, tá? Aqui tem umas definições de rendimento de escala, etc. Eu acho que eu vou pedir para pular isso, porque eu acho que fica muito demorado e muito cansativo, né? O próximo slide, né? Uma outra coisa importante também da indústria de transformação, que é claro que também a agricultura, mas a indústria de transformação, ela é importante para a competitividade de um país, né? Ela gera muitos recursos para um país na base das exportações, né? Então, países que têm indústrias fortes, com alta tecnologia, como a China recentemente, o Japão há muito tempo, a Alemanha, Estados Unidos, Suíça, Holanda, Suécia, etc. O Brasil também, em alguns setores, né? São países que têm uma boa inserção no comércio internacional, conseguem obter grande quantidade de dólares, e os dólares são importantes também para que a economia possa ter, enfim, recursos para, por exemplo, importar produtos, tá? Muitas vezes a própria economia criativa, ela necessita de produtos importados, certo? Enquanto a atividade econômica interna ainda não os fez, não os produziu. Então, é importante também termos um setor industrial pujante, forte e com ganho de tecnologia. O ponto 4 decorre do que eu falei agora há pouco, né? O ponto 4 fala do setor industrial, de modo geral, é o setor que paga os melhores salários, né?
e que tem uma quantidade maior, uma proporção maior das suas relações de trabalho formalizadas em contratos de trabalho que permitem que essas pessoas sejam consumidoras e muitas vezes, e cada vez mais, são consumidoras de serviços e entre os quais os serviços que nós vamos sublinhar aqui, como nós estamos chamando de serviços e produtos da chamada economia criativa, tá? Bom, é isso, né? Quer dizer, o setor industrial é importante para gerar produtos para outros segmentos da economia, para gerar divisas para o país, para promover ganhos de produtividade, para promover ganhos salariais reais importantes, para aumentar o volume de pessoas ocupadas e, portanto, empregadas que podem ser consumidoras, tá? Inclusive dos produtos da economia chamada economia criativa. Próximo, por favor. Bom, quais são as atividades da economia criativa? Bom, aí é até assim um prazer a gente ficar pensando, né? Talvez na rodada de perguntas, ou mesmo agora, se alguém quiser rapidamente interromper, vai lembrar de alguma coisa que eu tenha esquecido. Vai ter mais um slide daqui a pouco sobre isso, né? Bom, primeiro eu acho que é óbvio, né? Cinema, teatro, artes, espetáculos em geral, tá certo? Depois a parte aqui, nossa, da Faculdade de Letras e de outras, aqui do campus, por exemplo, museus, bibliotecas, casas de cultura, parques temáticos, que é uma coisa que cresceu muito no Brasil, né? Recentemente eu fui para uma cidade que eu achei muito bonita, no Ceará, no Cariri, Juazeiro do Norte. Lá tem um parque temático, tem com coisas arqueológicas muito interessantes. Quer dizer, tem coisas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, cada vez mais esses temas vão aparecendo, né? Zoológicos, etc. Né? O terceiro ponto, enfim, estamos no Rio de Janeiro, no Brasil, festas populares e todos os seus desdobramentos econômicos. Né? E não é só no Carnaval, tem várias festas de São João, no Nordeste, em outras cidades fora do Nordeste também, são muito importantes e movimentam muitos e muitos negócios da chamada economia criativa. Tá? Em quarto lugar, eu não estou falando em ordem de importância, não, eu fui fazendo o que eu achei que tinha, né? Em quarto lugar, as TVs e mídias em geral. Isso daí se expandiu demais. O pessoal da Faculdade de Comunicações poderia, até um dia, falar aqui muitas coisas que eu aprendo muito com meu filho, né? Porque essa coisa tecnológica avança tão rápido, né? E eu não sou exatamente um adepto das grandes tecnologias. Mas, de todo modo, embora eu ache isso muito importante, é claro, né? Mas as mídias em geral, as TVs, a gente fala primeiro, mas tem rádio, tem a internet, com todas as suas modalidades e tudo mais, também fazem parte da chamada economia criativa. Movimentam recursos, né? Quando você vai lá no Facebook, quando você vai lá no Google, você, na verdade, está tendo um contato, não é? Com anúncios, com produtos também, etc. Isso tudo faz parte da economia criativa. Tá? Festivais de música, né? Festivais de música, festivais de literatura, feiras como a Flip e outras tantas. Né? Agora também um amigo que tem filho adolescente, outro dia falou que passou o dia inteiro numa feira de jogos eletrônicos. Tá? Isso para o pai é um suplício, né? Mas para a criança, assim, não tem fim. É uma maravilha. Também é uma coisa da economia criativa, é claro. Né? É muito importante. Moda e design, não precisa nem dizer. Né? Música, bom, em todas as suas modalidades, todo tipo de música, tá certo? Próximo, por favor. Que mais? Atividades de bem-estar social. Tá? Eu vou chamar aqui RPG, shiatsu, pilates e coisas assim. Né? Indústria de cosméticos, que o Brasil é o maior consumidor de cosméticos, aliás, o segundo maior do mundo. É impressionante isso. Né? Primeiro, Estados Unidos, é claro. Né? Nós somos os segundos, tá? O segundo lugar. Tá? Festas infantis. Quem tem criança pequena... Eu tenho um filho com 17 anos e agora uma menina de 3. Né? Então, num espaço de 14 anos, é impressionante como que essa história mudou. Como é que são empresas que produzem para os buffets infantis. Tem coisas impressionantes. Né? Eu me lembro quando meu filho fez 1 ano, faz 16 anos, né? Ele vai fazer 17 amanhã. Então, na festinha, tinha lá algumas coisinhas e tal. Hoje em dia é muito mais coisa, tem muito mais coisa. E as crianças já sabem. Então, você tem que ter tais e tais enfeitinhos, tem que ter o presentinho no final da festa. Eles vão com essa expectativa. E se não tiver, é uma frustração. Né? Isso faz parte da economia criativa. Né? Atividades esportivas. Isso também é impressionante. Né? A quantidade de produtos que existem hoje para o esporte de alto rendimento. Tá certo? Além do mais, as profissões que são criadas na preparação das equipes e tudo mais. Não é? Eu sou um adepto de uma literatura
assim, para me divertir, de vez em quando eu leio sobre a história social do esporte no Brasil, principalmente futebol, né? Por exemplo, eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de dar uma palestra, assim, nesse tema próximo. Pensando na área, da minha área, que é a economia do trabalho, né? A comissão técnica da seleção de 58 tinha 6 ou 7 pessoas. Era um roupeiro, um massagista, um médico, foi um dentista, o Dr. Mário Trigo, mas foi lá só porque os jogadores gostavam, porque ele era engraçado, né? Só por isso. Porque antes ele arrancou os dentes dos jogadores que tinham problemas de dente e pronto, né? Foi lá. A comissão técnica com 5, 6, 7 pessoas, mais 2 ou 3 dirigentes. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você vai numa sala de musculação e uma sala de fisioterapia de um grande clube de futebol brasileiro, são inúmeros equipamentos. Né? A comissão técnica tem lá um treinador para a defesa, um treinador para os atacantes, um treinador para o goleiro, tem várias nutricionistas, né? Tem vários fisioterapeutas, vários professores de educação física, etc. Isso tudo faz parte da economia criativa. Né? Quer dizer, a preparação de atletas envolve muitos empregos, os equipamentos para serem produzidos tiveram que conter muita mão de obra especializada, produtos assim feitos com qualidade, não é? E a promoção dos espetáculos também, não é? Hoje, quando você vai no site para comprar um ingresso para um show, para um jogo de futebol, para um jogo, por exemplo, do meu time no Japão, agora o Corinthians, já esgotou em meia hora as vendas de ingressos, né? Mas é um site especializado que, por sua vez, tem lá uma agência de viagens envolvida no translado lá no Japão e tudo mais, não é? São muitas coisas envolvidas na preparação e na promoção dos espetáculos, né? Outra atividade também que é importantíssima, arquitetura e decoração, muito importante, né? Inclusive decoração, muitas vezes, por exemplo, da indústria naval, dos barcos, iates e embarcações para turismo. Isso envolve uma quantidade enorme de investimentos, de gastos com infraestrutura, com o bem-estar das pessoas que vão viajar ali e tudo mais, né? Mas arquitetura e decoração de interiores, etc. Não podia deixar de mencionar a publicidade e propaganda, tá? Que está em todos os lugares, principalmente agora com as novas mídias. Quando eu era criança, a gente chamava de reclames de televisão, né? Isso a gente não fala mais, né? Mas antigamente era muito restrito, eram aqueles programas de televisão com algumas precárias propagandas e pronto. Hoje em dia, em todo lugar, você está submetido a esse tipo de atividade, que faz parte da economia criativa, né? E que, nesse caso específico, é muito fortemente influenciado pelo ciclo da economia. Quando as empresas estão retraindo investimentos, elas também reduzem os gastos com propaganda, né? Bom, são essas atividades que eu acho que fazem parte do que a gente poderia chamar de economia criativa. É muita coisa, né? O próximo. Tá? Faltou aqui falar do turismo, claro, né? E turismo específico, muitas vezes o turismo ecológico, o turismo para pessoas de mais idade, o turismo para homossexuais, o turismo cultural, o turismo para minorias, o turismo religioso, né? A gastronomia faz parte também disso, tá? E também os cursos em geral, né? Os cursos, você tem lá eu tenho uma pessoa que faz para mim massagem de shiatsu, ele também dá curso para outros profissionais que querem fazer essa atividade, né? Uma professora que eu tenho de Pilates, ela também dá cursos para outros que também, então ela ganha dinheiro como professora e também como a profissional que ensina a pessoa somente a fazer e consumir o produto ou serviço, no caso, que ela oferece, tá? Vamos em frente, por favor. Bom, então tem também tudo isso, né? Tem a chamada cadeia produtiva, né? Então, são setores de produção industrial que fornecem equipamentos para a produção ou produtos acabados destinados às atividades acima mencionadas, tá? A cadeia produtiva envolve uma sequência de atividades e, por sua vez, envolve uma grande quantidade de geração de empregos, né? Que vão impactar diretamente no consumo do bem ou de serviço da chamada economia criativa, tá? Basicamente, a cadeia produtiva tem 3 estágios, tá? Que é criação, produção e distribuição dos produtos, tá? Eu vou passar aqui para alguns rápidos exemplos. Pega, por exemplo, a música, né? A música tem a sua cadeia produtiva, tem a produção. Primeiro tem primeiro a criação, tem lá digamos, o Milton Nascimento. Ele vai, talvez possa fazer um contrato, ou às vezes não, às vezes trabalha por conta, e quando tem alguma coisa pronta, ele vai a uma empresa que
produza o CD para ele, né? Mas tem essa parte de criação, que muitas vezes, enfim, ele pode ser contratado para fazer um CD daqui a 12 meses, e enquanto ele fica na parte criativa, ele vai receber o seu, enfim, um jeton, alguma coisa, um adiantamento pelo trabalho, né? Ou não, dependendo do contrato, tá? E é uma parte que envolve um pouco menos de recursos, mas sem a qual nada depois anda, né? Depois tem a parte de produção, tá? Tem uma série de instrumentos que terão que ser colocados numa orquestra ou numa banda, etc., tá certo? Que envolvem diversos outros profissionais da área da música, ou então de atividade de apoio, o cara que mexe lá no som, não é? O cara que faz a iluminação, o outro que faz a acústica, etc., né? E depois tem também as atividades da distribuição desse produto. Como que vai fazer para divulgar que ele vai dar um show em tal lugar? Não é? A mesma coisa nos esportes, né? Nos esportes eu já dei um rápido exemplo agora há pouco. Você pega, por exemplo, o futebol. Hoje virou um negócio impressionante, né? Hoje não se faz um bom time sem muito dinheiro, não é? Então você tem lá toda uma cadeia produtiva em cima disso. Você tem, que é objeto até de intensa propaganda. Quantas vezes a gente vê, quase sempre, ou sempre, sem exceção, os jogadores de futebol têm contratos com marcas específicas de fornecimento de material esportivo, né? Tem toda essa parte depois de produção dos espetáculos, né? Tem a parte de preparação dos atletas, por tudo aquilo que eu já mencionei agora há pouco. No caso do cinema, a mesma ideia mais ou menos da música, né? Sendo que no cinema a parte de produção é gigantesca, muitas vezes produções bilionárias, tá certo? E também a cadeia produtiva do livro, que é uma coisa que a gente entende um pouco mais do que essas aí mais sofisticadas, né? O livro, vocês sabem, tem lá também, provavelmente lá um autor que faz um contrato com uma editora para fazer um livro, então, depois de certo tempo, né? Depois tem a parte propriamente dita de produção do livro, que é fácil, é tranquilo, que é a coisa física mesmo, de fazer o livro, passar, editar, imprimir, passar cola, etc., né? Nas páginas e tudo mais, fazer uma capa, um design da capa, e depois a produção. Aí tem diversos tipos de maneiras de você depois fazer esses livros, esses produtos circularem, certo? Então, sempre, basicamente, é a parte de criação, produção e distribuição, tá? De todas as cadeias produtivas. Por aí vocês veem como que é o dinamismo das atividades chamada economia criativa. E é por isso que é difícil calcular e definir um critério para definir o que é a economia criativa, né? Se você for ver a rigor, tem muita indústria que faz, por exemplo, equipamento de ginástica, que pode se considerar que seja da economia criativa, porque ela vai fazer parte depois, vai fazer frente a uma demanda, por exemplo, de clubes de futebol, de basquete, ou então de academias de ginástica, etc. Então, definir um critério para saber o que é economia criativa ou não é difícil por causa disso, né? Porque você tem diversas etapas do processo de produção e tudo mais, tá? O próximo slide, por favor. Bom, eu queria só contextualizar um pouco, né, essa questão, essa necessidade que ultimamente se coloca, né, para nomear as atividades da economia ligadas à área de cultura, de criatividade, etc., né? O termo, na verdade, indústria cultural, foi o primeiro desses tantos que nós já vimos aqui hoje, né? Ele surge na Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, o termo cunhado, né, criado pela chamada Escola de Frankfurt, tá? Mas que basicamente era uma linha de pensamento, um grupo de intelectuais que faziam uma intensa crítica à alienação provocada pelo capitalismo, e em particular uma crítica à mercantilização da cultura, né? Próximo, por favor. Agora, recentemente, de uns tempos para cá, né, essas denominações e tudo mais já não tem mais aquela conotação, necessariamente conotação crítica que havia em outras épocas, né? Esses vários termos de moda ou mais novos que surgiram num contexto mais recente, nos anos 80, 90, numa época do chamado neoliberalismo, em que, por um lado, do ponto de vista da hegemonia ideológica, você tem uma aceitação quase unânime da ordem econômica capitalista, não é? E, por outro lado, esses termos, conforme os que eu mencionei no início da palestra, né, economia do intangível, economia da cultura ou a economia criativa, são, na verdade, maneiras de você tentar descrever algumas atividades, de avaliar também o tamanho delas e a importância delas em termos de geração de emprego, renda
e tudo mais, né? Não tem mais uma preocupação, uma conotação em relação a uma visão crítica sobre o que é a cultura dentro do capitalismo, mas sim o reconhecimento do seu papel, da sua importância econômica e assim por diante, né? Eu queria dizer isso, né? Quer dizer, a gente não pode achar também, né, que essas novas formas de denominar certas atividades da economia sejam formas que tenham um crescimento independente de outras atividades mais tradicionais, como eu disse agora há pouco, da indústria, por exemplo. E a gente não deve achar também que essas novas denominações de certas atividades econômicas possam ser colocadas, né, como algo assim que sejam suficientes para puxar, para transformar uma economia inteira como um todo, né? Mas, por outro lado, eu não tiro o mérito e a importância, claro que não, pelo contrário, né? Da economia criativa, da economia da cultura, etc. Mas eu ainda continuo achando, né, e convicto de que o dinamismo da atividade econômica, a geração de empregos no geral, ela se deve, ou ela se atrela principalmente ainda à indústria manufatureira, né? Até porque é ela que pode fornecer os produtos todos e os serviços, ou principalmente os produtos, melhor dizendo, e matérias-primas e equipamentos para a chamada economia da cultura ou economia criativa, etc. Ainda falando sobre contextualização histórica, não é? No segundo pós-guerra, com o advento dos estados de bem-estar social nos países desenvolvidos, foi nesse período que cresceram muito as atividades ligadas à economia da cultura, ou que a gente está chamando aqui mais amplamente de economia criativa, né? Pega o exemplo da Itália, por exemplo. Até os anos 50, na Itália, não é? Eu li até um livro uma vez sobre a Itália no pós-guerra, e uma história social do futebol também, uma literatura que eu gosto, né? Que falava sobre a Itália no pós-guerra e as transformações econômicas, de um excelente autor chamado Antônio Papa, que é um professor da Faculdade de História. Ele dizendo como é que na Itália o movimento sindical e o movimento social conseguiu nos anos 50, no primeiro momento nas grandes empresas, a Fiat, por exemplo, e outras, conseguiu reduzir a jornada de trabalho, reduzir a semana de trabalho, porque na verdade se trabalhava sempre de segunda a sábado, o domingo era para descanso e para as pessoas irem à missa, praticamente era isso, né? Assim que a sociedade se organizava, né? Depois, com o tempo, eles estão ganhando lá, que na Itália eles chamam weekend, com o sotaque italiano, falando da palavra inglesa, ou depois passam a usar a palavra fine settimana, né? Que é o sábado e domingo livres, tá certo? E, ao mesmo tempo que surgia o sábado livre, aumentava expressivamente a venda de bilhetes de ingressos para jogos de futebol, para espetáculos, artes. O cinema italiano estava muito forte, começou a ficar muito forte nessa época, né? Excursões dentro da Itália. O turismo também, nessa época, ganhou muito impulso na Europa, Estados Unidos, porque as pessoas passaram cada vez mais ter um emprego estável, formal, que podiam gozar de direitos sociais, entre os quais se incluía, por exemplo, férias remuneradas, né? Eu acho que é importante mencionar essa questão histórica, né? Principalmente para os jovens que eu vejo aqui, porque a meninada às vezes não sabe que já teve uma situação muito diferente, por exemplo, lá nos anos 20, 30, né? Na crise lá da Grande Depressão, ou mesmo no século XIX, o trabalhador só trabalhava, só vivia para o trabalho, e tinha pouquíssimo espaço e tempo e condição financeira de ter lazer. Se eu for dizer de turismo, então, nem se fala, né? Mas é muito importante também sempre destacar esse ponto, né? Que a questão da economia da cultura, da economia criativa, tem muita gente que fala da economia do tempo livre, da economia do lazer. Tudo isso foi viabilizado por uma nova construção sociopolítica que vem principalmente na Europa e Estados Unidos do pós-guerra, do pós-segunda guerra, e no Brasil também, de alguma maneira, aqui sempre um pouco mais precário, mas também é isso, né? Então, essa discussão toda que nós estamos fazendo aqui hoje, na verdade, ela só faz sentido, se vocês quiserem avaliar, só faz sentido mesmo de 20, 30 anos para cá, na questão das denominações, ou então só faz sentido mesmo, só se discute um tema como esse, depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando tem essa configuração social e política que eu mencionei, em que uma parcela expressiva da população é assalariada, com férias remuneradas, fim de semana livre, tempo livre para poder desfrutar nas atividades mais criativas, para poder consumir produtos
da chamada economia da cultura, da economia criativa, ou outro nome que vocês queiram dar. Tá claro? E também foi importante, nesse contexto, né, volto de novo naquela questão das manufaturas, da prosperidade econômica gerada pelos chamados ganhos de produtividade. Não é? Os ganhos de produtividade, desde então, sempre se partem de 3 formas, não excludentes necessariamente. Redução da jornada de trabalho, tá? Aumento de salários reais e também aumento da lucratividade das empresas. Tá certo? Havia nas negociações, por exemplo, nas empresas, instalava-se lá uma nova máquina. Essa máquina, em vez de fazer 1.000 parafusos, fazia, por exemplo, 1.500 parafusos. Eu acho que essas questões todas, pela ordem, nesse caso sim, pela ordem, são as mais importantes, para que nós possamos, talvez, quem sabe, daqui a um ano voltar aqui, daqui 5, 10 anos voltar e falar, olha, lembra aquela palestra de 2012, aquilo que eu falei? Está valendo ainda, mas agora o tamanho da economia é maior ainda, da economia da cultura, economia criativa, etc. Né? Bom, era isso, eu fico aberto para as questões e tudo, peço desculpas porque o PowerPoint não é nenhuma beleza, mas de todo modo tem um conteúdo que permite a gente discutir alguma coisinha nesse tema, tá? Muito obrigado, Tânia em especial e a todos. Primeiro, eu não sou um especialista, né? Existem poucos especialistas no Brasil a respeito do tema, não são muitos. Eu me interesso pelo assunto por estar inserido na cadeia produtiva da economia criativa, por ser consultor na área de gestão cultural e também na área de mídias sociais. Então, como profissional, isso me interessa porque também requer de mim, né, como profissional, um posicionamento frente a isso que está vindo por aí. Né? Afinal de contas, o que é economia criativa? Que benefícios isso se traz? Que melhor modelo se adequaria ao nosso país, dentro da nossa dinâmica, né, de construção, de identidade, e aí eu vou sempre puxar para o lado da cultura, sim. Né? Como eu estava falando, não existe um conceito fechado, um conceito que seja consenso entre todos, do que seja economia criativa. Né? O que a gente percebe é que cada país, a seu tempo, desenvolveu o seu conceito, a sua maneira de trabalhar esse setor da economia, chamando de economia criativa. Né? Isso começou, eu estava vendo uma entrevista sobre uma pessoa que já desenvolve isso na Inglaterra há muito tempo, que eles começaram lá em 1970. Eles começaram a falar sobre economia criativa lá. Eles começaram a perceber que existia um ativo, não é mesmo, professor? É isso que a gente fala, né? Um ativo que não estava sendo utilizado. Que era o quê? Não vou chamar de criatividade, porque criatividade, um bom dentista, ele é criativo. Um bom médico, ele é criativo. Um bom advogado, ele é criativo. Então, a criatividade, como sendo embasamento teórico para o conceito, eu acho que é falho, ele não diz tudo. Para mim, uma coisa que faz parte, quase que intrinsecamente, da economia criativa, é o que a gente chama de propriedade intelectual. Né? O que a gente chama o que foi criado a partir da imaginação do homem. Né? A imaginação do indivíduo. Então, você tem como um parâmetro a propriedade intelectual. Então, se percebeu naquela época na Inglaterra que isso não estava sendo utilizado adequadamente. E aquele país começou a mapear toda a cadeia produtiva, né, criativa, intelectual, cultural naquele momento. E quando se faz isso num país, a gente tem que lembrar que é necessário também que se faça todo um planejamento de seguridade, ou seja, a sua propriedade intelectual vai ser respeitada, o seu tempo de trabalho vai ser respeitado, a regulamentação da sua profissão vai acontecer. Aí você pode falar num arranjo produtivo, né, em que essa cadeia está protegida, que os direitos dentro dessa cadeia estão protegidos e que você vai poder sim botar isso para frente. Né? Então, os primeiros países que começaram com isso foi a Austrália, Inglaterra e a gente tem também o Canadá. Né? Então, são 3 países que começaram a falar sobre o assunto, começaram a discutir, a pensar e definir os conceitos e a definir como regulamentar essa cadeia produtiva, como mapeá-la e como assegurar, né, que ela
tivesse, como é que eu vou dizer, uma vida útil, que isso fosse transformado em ganho, né? Em ganho financeiro, em que gerasse receita, e que isso fizesse parte, como o professor falou, do PIB daquele país, né? Da riqueza daquele país, aquilo gerasse riqueza, né? Enfim, começando por aí, né? Pensando um pouquinho em economia criativa, eu falei da questão da propriedade intelectual. Para países como esses, Canadá, Austrália, Estados Unidos, França, a gente percebe que isso é um direito inalienável naqueles países. A gente vê que isso já foi muito consolidado. E a minha pergunta, como uma pessoa, um leigo no assunto, volto a falar, não sou especialista, eu olho, observo, fico pensando, nós temos toda essa proteção dentro do nosso país? Será que a gente tem isso tudo protegido? Lógico, temos a legislação dos direitos autorais, da propriedade intelectual, mas existe uma cadeia, dentro dessa cadeia existem setores que ainda não foram mapeados adequadamente, né? Que a gente ainda não tem hoje, graças a Deus a gente está vivendo isso, apesar de muita gente ser contra, das reservas dentro das TVs por assinatura para produção nacional, no caso, né, de televisões. Aí eu, vendo aqui, o professor mostrando a cadeia produtiva do cinema, e a gente sabe que a cadeia produtiva tem, no final, a sua distribuição. E eu recordo, lá no início da minha formação, quando eu tive uma aula com o Luiz Carlos Prestes Filho, ele, lá na virada dos anos de 1900 para 2000, ele fez um levantamento da cadeia produtiva da cultura. E a gente percebia que você tinha uma concentração de cinemas e poucos na região sudeste, no resto do país. Como é que você vai distribuir? Se você quer uma cadeia produtiva e você quer que isso funcione, você tem que pensar na distribuição. Se a gente não tem cinema, como é que... Aí você tem... Aí sim você começa a criar distorções nessa cadeia produtiva, porque para incentivar, você tem as leis de incentivo, mas a lei de incentivo parava só na produção. E aí? Nesse mesmo estudo, ele fez um mapeamento em que você tinha uma cobertura de quase 90% ou mais de 90% naquela época de videolocadoras. Então faltava, se a gente já falasse em economia criativa naquela época, faltaria falar de uma política pública para que esse cinema sendo produzido pudesse ser distribuído de outras formas. Aí você pode entender uma cadeia produtiva e você pode entender que essa economia criativa estaria, sim, acontecendo, né? Então, só um exemplo, o exemplo do cinema, né? Quando a gente fala de cadeia produtiva, a gente ainda não tem uma distribuição adequada, a gente não tem produção de conteúdo adequado. Se o cinema, que é hoje, que é uma retomada, desde Carla Camurati, que foi a retomada do cinema nacional, como muitos dizem, se é hoje, a gente ainda não tem realmente uma política pública adequada para o cinema, como a França tem, né? A França tem, e ela é ferrenha no que ela protege, né? Se a gente não tem, como vamos falar de um conceito de economia criativa mais amplo? Essas são as minhas questões. Eu não quero aqui ser aquele que conhece o assunto. Eu sou aquele cidadão que está olhando isso como quem lê muito a respeito, quem está trabalhando no meio, e faz essas considerações, né? Outra coisa muito interessante, aí também um outro exemplo da França, e graças a Deus o Sebrae começa a fazer isso aqui no Brasil, começou a fazer, tem um trabalho muito bacana, né? Quando hoje você diz assim que você não pode chamar qualquer bebida espumante de champanhe, né? Você não pode chamar qualquer queijo, né, de camembert ou coisa parecida, né? A França soube fazer isso. Isso faz parte da economia criativa, sim. São arranjos produtivos locais, né, que dão uma identidade geográfica, uma indicação geográfica àquele produto e legitimam aquele produto. E isso tem, sim, a ver com a economia criativa, no momento que você está falando de gastronomia, no momento que você está falando dos fazeres e saberes, né? Isso tem a ver. Então, quando você pensa nisso, você também ainda percebe uma fragilidade nesse sentido, né? Quando você fala também do artesanato, o Sebrae tinha um projeto, tem ainda um projeto muito bacana, que ele adequa o artesanato local a padrões internacionais, para que ele possa ter competitividade. O que é isso, se não design? Um design mais arrojado para o nosso artesanato, né? Isso também faz parte da economia criativa, né? Associar o design como diferencial que vai fazer com que o produto seja competitivo.
O último debate que eu escutei, que eu assisti pela internet, uma economista, a economista chamada, deixa eu pegar o nome dela aqui, que acho que é bom acompanhar o que ela fala, que é a Lydia Goldenstein. Ela falava de um dado super novo, que é a China. A China botou lá no papel que um dos pontos estratégicos dela é a economia criativa. Só que, o que ela quer fazer? Ela quer desenvolver design, ele não quer mais, nas palavras dela, que sejam produtos, né, fabricados na China, mas desenhados, o design by China, que você agrega o valor. Né? Você agrega esse valor, que aí se chama de intangível do design, ao produto manufaturado. Essa é a grande parada da economia criativa. Né? De você agregar valor a produtos manufaturados. Né? Bom, eu separei aqui também que dentro desses debates, eu assisti um material que eu li também, um material que eu já tinha lido anteriormente, né? Que a movimentação no mundo da economia criativa, e aí volto a pontuar, o que chamam de economia criativa na Inglaterra, no Canadá, aqui no Brasil, não é economia criativa no sentido geral e amplo, não existe isso ainda. Né? Cada país tem que entender o seu caminho, a sua vocação e defender o que é seu nesse sentido e criar um conceito, né, próprio. Eu acho que é isso aí. Mas, no geral, tem um estudo que diz que a economia criativa movimenta no mundo mais de 3 trilhões de dólares. É muita coisa. 3 trilhões. É muita coisa. Não é pouca coisa. Né? E quando a gente fala de economia criativa, a gente, quando esse movimento todo, a gente fala de royalties, não é verdade? Volta a propriedade intelectual aí. Né? Os Estados Unidos é a potência que é, e pouca gente também fala isso, mas muito do que ele é por conta dos royalties do seu cinema. Pela proteção e pelo parque industrial que ele criou para aquele cinema. Para fazer cinema. E cinema negócio. Que hoje, graças a Deus, a gente está acordando para isso. A gente está vendo cultura como negócio, a gente está vendo cinema como negócio. Mas eu queria também frisar que há algo a ser percebido ainda, e discutido e definido, quem vai ser o pai da criança. Ministério da Cultura? Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Quem vai ser o pai dessa criança? Quem vai gerir isso? Né? A quem cabe? Porque há pouco tempo o Ministério da Cultura criou a Secretaria de Desenvolvimento de Economia Criativa. Né? Aqui você tem o Polo de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria aqui também. Aqui são 20 áreas que foram mapeadas. Mapeadas não foram estipuladas, porque mapear já é outra coisa. Você tem que saber exatamente o que cada um faz. E quando eu falo de mapear, como eu conversei com a Ana Oliveira, ali fora, ainda há pouco, me interessa muito, particularmente por ser um ator dentro dessa dinâmica, saber do sujeito que está por trás operando isso. Né? Não só a indústria, não, a empresa, mas o que cria o conteúdo. Né? A gente não pode esquecer que a gente está vivendo numa sociedade em que hoje o conhecimento é o que faz toda a diferença. A gente tem uma explosão das novas mídias e esse conhecimento precisa ser produzido, esse conteúdo precisa ser produzido. Então, cada vez mais é necessário que haja uma proteção também a esse indivíduo que faz parte dessa cadeia produtiva da economia criativa. O artesão, o artista, o ator, o produtor, né? Aquele que costura as sapatilhas da bailarina, né? Aquele que corta o tecido para o uniforme dos jogadores de futebol. Quem são esses sujeitos? Quanto eles ganham? Né? O que eles produzem? Acho que esse sim é um mapeamento também que me interessa. Principalmente para saber que figuras e que atores são esses que vão ter a responsabilidade, sim, de gerenciar esses segmentos da economia criativa. No meu caso, como gestor e produtor cultural, eu me questiono até mesmo na regulamentação da minha profissão. Né? A gente está dentro da UF, um curso que foi pioneiro na implementação
da formação de um produtor cultural. E até hoje a gente não tem a regulamentação da profissão. Como é que a gente vai estar falando de uma economia criativa sem pensar nisso também? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é um dos pilares para que a gente tenha, sim, um conceito, tenha, sim, uma dinâmica e a gente tenha, sim, uma identidade dentro da economia criativa que realmente gere riqueza para o nosso país. Né? Outro indicador também é que a economia criativa cresce a 6,3% ao ano. É um crescimento fantástico. Né? 10% da economia mundial tem relação com a economia criativa. Né? E voltando, é necessário que o Brasil, que o nosso país, construa o seu próprio conceito, com as suas próprias particularidades, da maneira de fazer as coisas. Né? Porque nós não somos um país que tem esse... como é que eu vou explicar? Quando você pensa na Inglaterra, no Canadá, na França, na Austrália, são países que são muito bem consolidados em vários assuntos, em várias áreas. Né? Eles são países industrializados, já passaram por vários períodos. Então, principalmente quando você fala de um parque industrial cinematográfico, você tem premiações nos Estados Unidos que você premia as inovações técnicas. E com essas inovações técnicas, você também privilegia essa indústria que vai fazer mais e exportar. Quanto do nosso maquinário para produzir muitas coisas aqui em termos culturais não são importados? Isso faz parte da economia criativa. Isso faz parte de pensar a economia criativa. Né? De sermos autônomos nesse sentido, de produzirmos também isso. E não apenas importarmos, porque senão vamos estar exportando riquezas para outros países. Aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu levantei, isso são dados da Secretaria de Cultura, chega a mais de 18% do PIB do Estado. É muita coisa também. Né? E gera 80 mil empregos. 80 mil empregos, não vou dizer, mas 80 mil postos de trabalho. Né? 80 mil pessoas estão trabalhando dentro dessa cadeia, né, produtiva que a gente está falando aqui. Então, também é um contingente expressivo. Mas, volto a falar, é necessário que ele seja mapeado. É necessário que dê condições a esse indivíduo que trabalha dentro dessa nova economia criativa, uma certa seguridade, uma certa visibilidade também, no momento que eu detecto, que eu sei que ele é, onde ele está, o quanto ele ganha, quantas horas por dia ele trabalha, eu tenho como também implementar políticas públicas para melhorar o rendimento desse indivíduo. Né? São 20 setores, né? São 20 setores que a Secretaria de Estado de Cultura determinou, não trouxe isso aqui, mas enfim, para você dizer que cada lugar, digamos assim, acho que até mesmo aqui em outros estados, vão mapear de repente 30, vão mapear 10, né? Agora, quando a gente fala de economia criativa, a gente também está falando de grandes cidades, né? Não está falando de cidade. São cidades, como eu estava vendo também um debate, a gente fala das cidades criativas. Né? Quando a gente fala de uma cidade como o Rio de Janeiro, até mesmo Niterói, é diferente de você falar de uma cidade do interior, pequena, né? 5 mil habitantes. O que é economia criativa para essa cidade? Né? Tem uma especialista também, Lala, acho que o sobrenome eu não vou saber pronunciar, acho que é Desenheilen, que me perdoe se ela um dia escutar isso, mas ela fala que a saída para as cidades pequenas é fazer com que arranjos produtivos locais, não uma única coisa, mas fazer com que o arranjo produtivo local, seja de turismo, artesanato, uma indicação geográfica, isso tudo junto transforme a economia daquela cidade. O que eu acho muito bacana, porque você também está pensando na maioria das cidades brasileiras. Né? Não são grandes cidades que a gente tem. São poucas essas grandes cidades. A gente tem que pensar também a economia criativa no contexto de uma pequena cidade. Como
é que isso vai funcionar lá? Como é que ela poderia? Eu adoro o exemplo de Paulinha, né, que se transformou num polo cinematográfico. Aquilo ali é um exemplo, para mim, muito bacana, de que uma cidade, sim, pequena, pode fazer diferença. E pode estar inserido dentro desse contexto da economia criativa, fazendo bonito. É muito legal, né? O que fica, eu me pergunto sempre, é se possuímos uma cadeia produtiva, aí no caso da cultura, porque a gente fala cultura, mas a economia criativa é uma dimensão da cultura, não é só cultura, né? É uma dimensão dela, existem outros arranjos produtivos. Mas eu fico pensando, nós temos isso devidamente mapeado? Você tem uma ideia? O primeiro estudo de mapeamento da economia da cultura foi feito pelo professor Luiz Carlos Prestes Filho, na virada de 1900 para 2000. É recente. Até então, a gente não tinha informação nenhuma. Né? E aí, eu me pergunto, eu lembro que agora foi lançado a questão do empreendedor individual, né? E eu estava no lançamento do empreendedor individual cultura. E aí você percebe que quando se falou do empreendedor individual cultura, várias categorias de profissionais envolvidas no setor não foram contempladas. Quer dizer, alguma coisa aí não está sendo mapeada adequadamente. Porque se você não tem contemplado ali um empreendedor individual cultura, a categoria, várias categorias não foram contempladas, existe uma falha nesse mapeamento. E ele precisa ser feito o mais rápido possível. Né? A questão também da gente... É muito ruim falar isso, mas essa reserva de conteúdo nas redes de televisão, né? Mas outros países fazem isso. E por isso desenvolveram as suas indústrias. Desenvolveram o seu próprio conteúdo. Eu não vejo isso assim, como se fosse o diabo e o outro fosse a cruz. De maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem muita gente e tem muito espaço para explorar, para desenvolver esse conteúdo e criar, sim, essa dinâmica de produção de conteúdo dentro do nosso país, que faz parte, volto a falar, da economia criativa. Né? O que eu tinha falado no início é a questão se isso alguma coisa. Quem é, como eu falei, o pai da criança? O Ministério da Cultura? Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Quem é que vai dar conta disso? Quem é que vai... ou vai ser uma sinergia, né, onde vários atores vão estar envolvidos, talvez seja essa a grande saída, para que se estipulem, para que se promulguem, para que se formulem políticas públicas para desenvolver, de fato, setores dentro da economia criativa que possam fazer frente a essa grande demanda que está havendo, que países já adiantados nisso, né? Para a gente não ficar muito atrás, tendo que, como sempre, correr atrás do prejuízo. Né? Eu acho que, basicamente, é isso que eu tinha para falar. A minha preocupação sempre é essa, de definir um conceito, que a gente não tem esse conceito definido, e definir também que cadeia, quem são esses atores dentro dessas cadeias produtivas, desses arranjos produtivos. Isso me interessa e muito. Né? Muito obrigado. Boa noite. Agradecer a participação de todos dois. Especialistas, mas, enfim. Professor Fernando, uma pergunta para cada. Fernando, em relação à economia, se fala sempre muito em sustentabilidade dentro da economia, né? Ou seja, a maneira que a gente criar um desenvolvimento, que a gente, de repente, agrida menos ao meio ambiente. Trazendo essa discussão para o plano da cultura, a cultura, muitas vezes, trabalha com a matéria-prima do sensível, né? Da arte, que existe uma certa aura. E você que gosta muito de futebol, muitos amantes de futebol já estão cansados de ver o jogador troca de clube, toda hora ele beija um escudo, enfim. Há uma possibilidade dessa economia criativa crescer sem perder a aura, sem matar um pouco da essência da arte? Se é possível isso, ou no momento que ela se torna uma indústria, realmente essa grandeza também não pode trazer uma certa ceticismo, ou seja, o torcedor de futebol
que já não têm aquela mesma paixão pelo clube, como no passado. Em relação ao professor Ricardo, pensando que a cultura, de um modo geral, historicamente, sempre viveu de mecenas, né? O mecenato é uma cultura antiga e até hoje a gente depende muito hoje do Estado. Se a cultura, ela poderia, por si própria, até pelos números demonstrados, citados por vocês, se ela teria condições de ser autossustentável, não depender do Estado, e se a participação do Estado deve ser apenas cobrar seu cunhão de imposto, ou tem que incentivar. Como é que você vê o papel do Estado para que a cultura possa andar de forma autônoma e seus atores não dependerem de tantos incentivos? Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque, na verdade, o que a gente percebe é que, na sociedade capitalista, tudo vai sendo mercantilizado, né? Você vê, recentemente, eu não me lembro direito como é que foi, mas teve um desfile de escola de samba que a Portela teve um problema, não puderam desfilar, a velha guarda da Portela, que eu não lembro por que foi, não estava morando no Rio ainda, mas, de todo modo, tem lá uma série de critérios para o desfile, para o tipo de fantasia, para a maneira pela qual se organiza a escola. Quer dizer, claro que perde a espontaneidade, né? Vira tudo mercantilização, necessidade de obter resultados, necessidade de competir, e muitas vezes isso se choca com as coisas mais puras da criatividade, da tradição, do lúdico, né? Agora, não tem dúvida, tudo isso que a gente está falando aqui, e eu vejo que você tem uma visão crítica sobre essas coisas, é o que parece, dá uma lida lá na obra do pessoal da Escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse. Eles estão mostrando, desde a BIC, que tudo vai virando mercantilização e, por que não dizer, muitas vezes, alienação, né? Então, infelizmente, é assim, né? Sob o capitalismo, essas coisas vão perdendo, muitas vezes, uma certa, vamos dizer assim, pureza, né? Inerente a muitas dessas atividades que a gente falou, tá? Quer dizer, isso é chocante, muitas vezes, né? Mas é assim, né? É assim, eu me lembro quando eu era adolescente, quando a primeira vez que colocaram na camisa dos clubes patrocínios, foi uma coisa chocante, né? Mas hoje em dia, pelo contrário, se você não fizer isso, o clube adversário faz, ganha muito mais dinheiro, contrata jogadores melhores, tem melhores resultados, e você vai ficar chateado porque o seu clube não ganha, né? Tem clubes que resistem a isso, bravamente, mas acabam, como o Barcelona, se rendendo. Então, tudo vai sendo mercantilizado, isso é um fato, né? Se você quiser olhar do ponto de vista mais crítico, é isso que está acontecendo em todas as áreas, né? Agora, por outro lado, enfim, se olhar por perspectiva mais pragmática, por outro lado, tudo também vai gerando novas oportunidades de surgimento de novas profissões e tudo mais, né? Tem esses dois lados da moeda, sem dúvida. Quem fala muito das culturas populares, da reificação da cultura, né? Só que a gente tem que lembrar também que a cultura é dinâmica, né? Ela se reinventa, ela morre, ela se reconstrói, né? E existe sim o que a gente chama de business, né? O business, a cultura como business, e a cultura como uma manifestação popular, que infelizmente em alguns casos sim, ela tem sido reificada e tem sido mercantilizada. Mas o que é interessante também pensar, que você fez essa pergunta no sentido de que, será que vai perder a sua essência? Há pouco tempo eu vi um filme belíssimo, que era, né, não sei, como é que é o nome do menino, gente? Hugo Cabret. Né? Hugo Cabret, esqueci o diretor agora. Mas lindo, uma obra de arte, é a indústria. Eu acho que não é ela que vai determinar a essência ou ela vai eliminar a essência do que seja a arte, né? A arte, ela vai comunicar sempre, ela sempre vai tocar, se for bem feita, se for alguma coisa que é para ficar, né? A arte, quanto a isso, é mais ver o que vai acontecer na frente. O que vai ficar é o que vai ter, digamos assim, não vou dizer que vai ter qualidade, mas é que todos acabam sendo unânimes, né? E acabam deixando aquilo como uma pedra de toque para gerações futuras, né? Quanto à questão da produção cultural, foi isso que você falou, né? Da questão de ser mais autônomo, não existe nada autossustentável, eu não acredito em nada autossustentável, eu acredito em interdependência, né?
o que pode ser interessante é o produtor, o gestor cultural, entender que cultura é negócio também. É entender que para ele colocar um projeto na rua, ele tem que saber fazer um plano de negócios. É entender que o empresário não é obrigado a patrociná-lo. Ele não tem nenhuma obrigação moral em patrocinar aquela obra de arte. Para o empresário que acorda às 5 da manhã e vai dormir à meia-noite, né? Interessa a ele é o business. Quanto eu ganho nisso? O que você me dá de retorno? Lógico, quando eu falo isso, eu não estou sendo, como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, coisa horrível que ele está falando agora. Não. Eu preciso entender a cabeça do empresário, né, sem que eu venha adulterar a minha obra de arte, o que eu acredito ser feito, o que deva ser feito. Por outro lado, quando você fala de autonomia, várias indústrias nesse país recebem incentivo fiscal. E parece que só da cultura que se existe contrapartida. Meia entrada, de graça, distribuição gratuita. Ué, e as outras indústrias também recebem incentivo fiscal? Qual é a contrapartida social delas, então? Não, eu acho meio complicado isso. Essa história de que a cultura parece que é sempre, não, vamos pegar o pescoço da cultura. Pelo amor de Deus, não é assim. Agora, o gestor cultural, o produtor cultural, ele tem que aprender a fazer negócio. Ele tem que aprender a fazer planilha assim, ele tem que aprender a otimizar o que ele tem nas mãos. Qual é o público que ele quer alcançar? Aonde ele está? Né? Isso, um plano de negócios, uma planilha bem feita, vai te levar a isso. Vai te levar a encontrar gente interessada no seu projeto, que está muito bem estruturado, dá retorno. Né? E mesmo que não dê o retorno, né, ele vai dar, no sentido de você bancar o Robin Hood, né? Você fazer aquilo que vai dar o retorno que você está esperando, para produzir aquilo que você sabe que é a sua filosofia de vida. Eu acho que esse é um meio termo. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma peça teatral, né? Vários artistas às vezes me procuram e perguntam, como é que... Eu já pedi um produtor cultural para fazer meu planejamento. E cadê? Não está. Cadê o protocolo? Cadê não sei o que? Não tem nada. A pessoa não fez nada. Eu digo, cara, olha só. Onde está teu público? Né? Você tem um público enorme no interior do estado. Pensa em começar por lá. Começa a fazer de cidade em cidade. O teatro é isso, é mambembe também. Você tem que aprender a fazer isso. Um case muito interessante é o Grupo Galpão. Né? Esse é um case interessante. Então, eu acho que essa autonomia, né, e ela pode ser conseguida dessa maneira, de ser menos dependente do mecenato, né, digamos, da doação. Isso faz com que você... Acho que o mecenato é para te dar um impulso, para você caminhar. Não fazer disso uma regra para todas as suas produções. Né? Tem muitos cases de sucesso pelo interior do Brasil que não precisam de lei de incentivo. Quem conhece o teatro mágico, você conhece o teatro mágico? Sabe o que eu estou falando. Ele não é só um case de cultura, de empreendimento cultural, como ele também é um case de novas mídias. Porque ele faz toda a sua divulgação dentro das redes sociais. E você vai aos shows dele, casa lotada. Precisou de divulgação em televisão, em jornal, revista? Quando eles vão pedir patrocínio, é porque eles já vão lá com uma como é que eu vou dizer, na sua mala, né? Com uma ferramenta de barganha fenomenal. Olha, eu vou colocar, não sei, X pessoas aqui nesse dia. Você quer estar junto? Não é dizendo, olha, eu preciso de você para colocar as 2.000, não sei quantas mil pessoas lá. É o contrário. Eu estou te dando uma oportunidade de mostrar sua marca numa coisa que eu já tenho. Então, vira business, vira negócio e vira um case de sucesso, evidentemente. Né? Então, acho que é pensar nessa profissionalização adequada desse ator social, que é o gestor cultural, e fazer com que ele entenda que ele tem que pensar como negócio também, no que ele está produzindo.